Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal de pintura. Você está na hora do chá, que é um intervalinho que a gente tira para falar de pintura, onde eu respondo perguntas que os seguidores fizeram ou nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ou pelo YouTube. Eu faço um apanhado geral de perguntas de vocês e vou respondendo uma a uma. E aqui a gente tem outra pergunta da Sandra. Qual foi o caminho que você percorreu para conseguir começar a viver da sua arte? Algum conselho especial para quem está na meia-idade e tenha como meta um dia viver da arte? Sandra, obrigada pela sua pergunta. Essa é uma dúvida, né? Acho que de todo mundo. E não só da meia-idade, né? De qualquer idade. Porque pintura é uma coisa que a gente não consegue muita informação, né? Como viver disso? Eu tinha muita dúvida. Quando eu decidi me dedicar mais profissionalmente, assim, eu já tinha dado aula, mas eu não pintava a óleo ainda, e daí depois que eu aprendi a óleo, que eu fui pensar, nossa, qual é o caminho, né? Existe um caminho, como é que faz? Eu frequentava um ateliê onde o dono do ateliê, o pintor, ele era representado por uma galeria nos Estados Unidos, então eu sabia, assim, na prática, eu vi como é que acontecia essa coisa de você pintar sua obra, como manda para uma galeria, como que o galerista trabalha, qual é a conversa com os colecionadores, a questão das exposições, também os prêmios. Então eu comecei a ter mais acesso a esse mundo, assim, entender melhor como funciona. Basicamente, quando a gente está começando, eu vou te dar um conselho que me deram. Eu fiz essa pergunta para um pintor experiente e a mesma pergunta, né, como começar, e ele respondeu para mim assim, olha, tira 2 anos da vida para pintar sua obra, para você encontrar seu estilo, dar corpo à sua obra, ter trabalhos. E depois que você tiver trabalhos, você vai mandando para concursos do seu nicho, né? O que significa, sei lá, se você tem uma pintura mais abstrata, tem nichos de concurso para isso. Se você tem uma pintura, não sei, mais clássica, tem nichos de concurso para isso. E hoje em dia a arte é muito livre, tem nichos de concurso no mundo inteiro para isso. Os concursos fora do país você consegue preencher, fazer a sua aplicação preenchendo um documento online e anexando a foto da pintura nele. E só depois de uma primeira fase, depois que as pinturas são selecionadas, tudo online, é que os trabalhos finais são pedidos. Então, assim, você não tem que mandar uma pintura, sei lá para os Estados Unidos, lá para o Canadá, né? Você manda a foto pela internet e tem que ir encontrando onde são esses concursos. Então, esse conselho que foi me dado, tira 2 anos. Mas daí você pode pensar assim, mas como eu vou tirar 2 anos da minha vida pintando sem renda, né? Então, o que a maioria... Eu fui pesquisar o que a maioria dos artistas fizeram. Eu lembro de ter pesquisado o Vic Muniz, que tem uma história muito interessante a respeito dos outros trabalhos dele antes dele viver de arte. E ele foi garçom, foi um monte de coisa. E pesquisei, eu lembro que eu pesquisei também, eu gostei bastante de eu ter lido uma entrevista da Beatriz Milhazes, e ela comentou na entrevista que ela tinha horário igual bancária. Então, assim, ela separava a parte da manhã, como ela ainda não vivia de arte, e eu acho que por 25 anos ela fez desse modo. Ela separava a parte da manhã para dar aula, ela dava aula particular, se não me engano, de geometria e matemática, algo assim. Então, sei lá, das 8 ao meio-dia, ela lecionava aula particular. Não era de pintura, né? Olha só, era matemática, geometria, era aula particular. Teve pintor que dá aula de yoga, várias coisas assim. O Vic Muniz foi garçom, bom, enfim.
as pessoas, o que que fazem? Resolvem assim o custo fixo delas sendo pago por alguma fonte de renda, que não seja a obra, que não seja a arte, e liberam um período para se dedicar à arte. Então a Beatriz dava aula pela manhã e a partir da 1, e ela falava que era igual bancária, assim, da 1 às 19, todo dia, mas todo dia, como ela dizia que assim, batia cartão no ateliê dela. Da 1 às 19 ela pintava todos os dias e aquilo era sagrado para ela. E durante anos ela foi fazendo assim. E ela tinha outros trabalhos, além da pintura. Ela dava aula particular, ela fazia cenografia, enfim. E assim a vida foi indo até que ela começou a despontar o trabalho dela, né? E daí ter representação com galeria e tal. E ela acabou vivendo de arte, mas demorou. E todos eles demoraram vários anos. Então, o meu conselho é assim, a primeira coisa tem que resolver fácil essa questão de pagar contas, né? Talvez você já tenha isso resolvido, daí é ótimo, porque daí se você tem ativos que te dão uma segurança financeira ou uma aposentadoria, não sei, seja lá o que for, te dá a possibilidade de não ter que correr atrás disso, sei lá, pela manhã para pintar à tarde, significa que você tem mais tempo disponível, né? Então, assim, se dedicar com disciplina, aí esse conselho dos 2 anos é bom, mas pelas minhas pesquisas, 2 anos é pouco. A maioria dos artistas não conseguiram isso em 2 anos. Demorou mais do que 2 anos. Mas para começar, tira aí 2 anos da vida e fala todo dia, sei lá, de tal hora a tal hora, da 1 às 19, eu vou pintar. Eu vou pintar e isso vai ser protegido e sagrado para mim. O resultado disso é que você vai ter muitas pinturas. E daí você vai começar a mostrar essas pinturas. Não só através de concurso, como também fotografá-las, né? Na sua cidade se tem galerista, você vai, conversa, tenta ter contato com o curador e assim você vai conhecendo melhor esse mundo e assim você vai crescendo, tá? Mas o mais importante é você ter os seus trabalhos e para isso você precisa pintar com disciplina e também precisa estudar um pouco de técnica, né? Assim, técnica daquilo que você gosta, escolher, né, sei lá, o abstrato, o que você gostar e estudar mais isso, se aprofundar nisso e fazer pinturas suas. Então, é esse o conselho que eu dou. E é divertido, todo mundo pode pensar assim, ai, mas 2 anos é muito tempo. Mas é tão gostoso pintar, não vai ser tanto sacrifício assim, pintar todo dia, né? E depois vai continuar pintando, mas esses 2 anos é pelo menos, esse conselho que foi me dado, ele é legal esses 2 anos, porque ele tira a ansiedade. Então você não fica mês que vem pensando, se você não vender obra, como é que vai ser, né, que tem que pagar conta, porque os boletos não esperam para chegar. Então, é outra coisa, por que os artistas resolvem as questões financeiras com outros trabalhos? Para proteger a obra, para proteger a pintura, porque se você depende de venda de pintura para pagar as contas, acontece que a pintura, a arte, às vezes ela não fica pronta naquele período. E daí o que você vai fazer? Fica ansioso, fica desesperado, terminar um quadro mais rápido, uma pintura que te pede mais tempo, só porque precisa vender. Então, assim, para se libertar dessas armadilhas, é que os artistas, os pintores se organizam financeiramente para deixar bem protegido, como se fosse sagrado, assim, com uma cúpula de proteção em volta do horário de pintar e de produzir, né? Com o objetivo de você se conhecer melhor e fazer o que aquele artista me disse, né? Dar corpo à obra, né? Isso, ter trabalhos. E eu pedi um número para ele, eu lembro
eu peguei e falei para ele assim, ah, mas quantos trabalhos? Ele, não, não tem um número. E eu fiquei insistindo, não, mas me dá um número, eu preciso de um número. Ele, não, não tem um número. E eu fiquei insistindo, eu falei, não, mas eu preciso de um número. Ele, tá bom, Thaís, no mínimo 20. E daí ele deu esse número. Isso, hoje que eu pinto, eu entendo que esse número não tem valor mesmo, né? Vale muito mais você se dedicar o tempo, 2 anos, não importa se você faz 20 ou se você faz 200, mas dar corpo à obra não é tão em relação à quantidade. Quantidade é importante? É importante porque você precisa de uma certa quantidade para mostrar. Outra coisa a respeito de quantidade. Para um galerista colocar o nome de um pintor no mercado, ele tem muito trabalho. O trabalho dele, o trabalho do marchand não é só vender, né? Vender por vender, tipo, como se fosse uma loja de roupa. Entrou alguém, falou, gostei, vai no caixa, vou levar. É um mercado mais difícil que isso. Então, assim, ele tem que defender o nome do pintor, ele tem todo um trabalho de colocar o pintor, né, em evidência. E o que acontece? Quando você passa 2 anos pintando, você demonstra para o mercado de arte, para o marchand, de que você é uma pessoa que não vai desistir fácil. Porque é complicado para o marchand pegar alguém, investir toda a energia nele, naquele pintor, e a pessoa desistir, falar, agora eu não quero mais ser pintor, eu vou ser, não sei, dentista. Entendeu? Então, assim, os marchands, eles olham essa quantidade, por isso que eu fiquei perguntando, ai, quanto? E ele falou, ai, no mínimo 20. E os marchands, eles olham um pouco essa coisa da quantidade pro pintor iniciante, tá? Não quantidade demais quando o pintor ele já está estabelecido no mercado não é boa por um monte de outras coisas, outros motivos que não vem o caso aqui. Mas para o pintor iniciante é importante porque o marchand, ele coloca toda essa energia dele e a chance dele se dar mal com um pintor diminui caso ele veja que a pessoa de fato levou a sério, com constância, com determinação, né? Porque o mais importante não é dom, talento, isso não existe, o mais importante é a constância, é isso que se olha. Se pinta com constância e que vai valer a pena o trabalho de uma equipe inteira, né? Porque não é só os marchands, ele tem um monte de gente que trabalha com ele no time dele, né? É uma empresa, tem um custo. Então, ele para defender o seu trabalho, ele tem que sentir em você que você é confiável no sentido de ter essa constância e de procurar de verdade destrinchar os conceitos daquilo que você gosta de pintar, né? Sabendo argumentar por que aquilo te atrai, por que aquilo te inspira. Eles gostam de ouvir as histórias das pinturas, então é legal você anotar as histórias das pinturas. Então você começou a pintar tal coisa, por quê? Anota, escreve, eles perguntam. Então, por esse motivo deles colocarem muita energia para alguém crescer, é importante que tenha essa contrapartida do pintor, de mostrar, olha, eu estou disposto de verdade de viver de arte e a trabalhar com disciplina para isso. Você não vai pôr energia em mim e eu vou acordar um dia e falar, ah, não quero mais isso. Entendeu? Então, é esse o jogo. É esse o jogo que tem de mercado, que é completamente compreensível, né? Afinal de contas. E é assim que começa. Mas é diferente das outras profissões, né? Que é uma coisa mais clara, assim, sei lá, médico, todo médico tem o R1, é residência 1, 2, 3, existe um caminho que todo mundo sabe como é que faz, e pintura já é uma coisa assim meio nebulosa, né? A gente não sabe direito como começar. Bom, eu fico por aqui, espero ter ajudado.
Se você tem dúvida, qualquer dúvida sobre pintura, deixa em alguma rede social minha. Se você está assistindo isso no Facebook, deixa no comentário no Facebook, no Instagram, no YouTube, que eu vou fazer um apanhado geral e daí eu faço uma próxima hora do chá, onde eu faço um intervalinho, tomo um chá e respondo as perguntas de vocês. Tá legal? Então, tchau! Deixou seu like, por favor, se inscreva no canal e compartilhe com quem gosta de pintura que você conheça. Tchau e até o próximo vídeo. Até mais!